E aí, gente, a Name Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre teoria do caos, ou Chaos Theory, né? E a gente vai usar esse artigo do Christian Ostracher sobre esse tema, que ele dá uma história relacionada. E antes dele começar a falar sobre teoria do caos em si, no começo que a gente vai falar, ele fala um pouco sobre a origem mais da astronomia relacionada a ao começo com Isaac Newton, por exemplo. Também vai ter, antes dele, do Isaac Newton, vai ter Kepler, Copérnicos, eles com heliocentrismo, né? Que o Sol está no meio do sistema solar e tal, que é algo que era totalmente absurdo na época, que eles acreditavam no geocentrismo, que a Terra está no centro, né? Mas na verdade não. Acreditavam que a Terra era estática, mas Copérnicos vai mostrar que isso não é verdade. Kepler, o próprio Galileu Galilei, todos eles vão mostrar um heliocentrismo em que você tem, principalmente com o Galileu Galilei tendo aquelas questões que o telescópio que ele criou, né, ele conseguia ver as luas de Júpiter, por exemplo. E ele viu que ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, que as luas elas se comportavam de uma forma como se rodasse ao redor de Júpiter. Aí teve essa questão de que na época, algo que é comum para nós, a gente sabe disso desde criança, mas na época não, as pessoas não sabiam dessa questão e foi descoberto que por esses caras, né, Kepler, Copérnicos, Galileu Galilei, principalmente dessa questão que tem uma questão concêntrica em como o movimento dos corpos celestes, no caso dentro do sistema solar, por enquanto, até onde o telescópio deles poderia chegar. Então, Isaac Newton ele meio que junta isso principalmente com a gravidade, né? Porque Copérnicos, por exemplo, ele cria em algo como se fosse magnetismo, que poderia juntar essas coisas, né? Poder fazer. Porque já tinha um sistema heliocêntrico que rodava em círculos, né? Que os planetas rodavam em círculos. Por enquanto só até o Saturno, se não me engano, que eles tinham. Ou até Uranus, não lembro. Mas enfim, basicamente eles são uma parte importante antes de Isaac Newton, para depois Isaac Newton formar a gravidade, né? E tanto na parte conceptual quanto na parte matemática, e mostrar também que os corpos celestes se movem em eclipse, né? Não são círculos como Copérnicos pelo gráfico dele heliocêntrico inicial, mas Newton tem uma questão mais elíptica, né? Roda ao redor do Sol de uma forma elíptica, os planetas. E tem problemas que talvez sejam importantes para falar sobre a teoria do caos, principalmente para prever o movimento dos planetas em longas datas, né? Então você prevê a movimentação deles a um longo prazo bem grande, sei lá, de milhões de anos, é um pouco complexo, porque você vai ter um pouco de caos nisso, mas principalmente com o problema de três corpos, né? O Three Body Problem, que é basicamente, por exemplo, beleza, você consegue calcular o movimento da, da Terra e do Sol ao redor de si, né? Da Terra ao redor do Sol, esses dois corpos, né? Celestes. Mas e quando você põe a Lua nessa equação, né? Aí você tem um problema um pouco mais difícil, por exemplo. Então, quando você vai aumentando as barreiras relacionadas a o que você tem para calcular na questão de corpos celestes, é também chamada de mecânica celestial, né? Mecânica relacionada a corpos celestes, fica cada vez mais difícil. E aí você vai ter gerando caos. Então, caos é relacionado a coisas que não são lineares, né? Que não são fáceis de criar um sistema que prediz o que vai acontecer. Então, tem essa questão. E ele vai falar sobre esse tema, né? Sobre a parte astronômica relacionada a esse problema do caos. E ele vai citar Pierre Simon Laplace. Então, relacionado também a Lagrange, também que é importante também nessa questão de mecânica celestial. Mas o Laplace vai ser um matemático que vai te falar uma frase bem filosófica sobre esse tema, sobre determinismo relacionado a corpos celestiais. E aqui nesse livro chamado Probabilidades, né? Essa parece ser uma redação filosófica.
que foi escrito pelo próprio Laplace e traduzido posteriormente do francês por esse Frederick Wilson e Frederick Lincoln, né? Ó, charás. E o determinismo, o que é o determinismo de Laplace, né? Também chamado de o demônio de Laplace, né? Mas enfim, é estranho falar dessa forma, principalmente por causa da minha opinião sobre esse tema. Então vamos lá, vamos começar com a parte roxa. Então, vai falar, imagina uma inteligência que é suficientemente vasta para ter conhecimento infinito, que conseguiria entender todas as formas relacionadas ao movimento de grandes corpos no universo, do menor átomo até um corpo mais complexo, né? Embora na época átomos não eram tão reconhecidos ainda. Só na época de Bohr você vai ter esse sistema, mas enfim. Do menor átomo, do menor não, do átomo até os sistemas mais, corpos mais grandes, né? Sóis, enfim, outros corpos celestes. Imagina um ser que consiga entender como isso funciona. Então nada seria incerto para ele, assim como o futuro ou o passado. Tudo estaria presente aos seus olhos e ao seu conhecimento, né? Embora o nome que dão para isso é totalmente estranho, como eu falei anteriormente, eu não concordo com esse nome, até pelo Laplace também ser um cristão, de certa forma. Embora sempre a gente fala que um desses caras é cristão, a gente tem que ter um pé atrás. Tem que ver as visões deles, enfim. Michael Faraday, por exemplo, era um cara cristão, que realmente é cristão, fiel ali, mas tem alguns físicos, matemáticos da época talvez não fossem cristãos tão fervorosos assim, mas enfim. Sobre o Laplace, essa questão aqui poderia dar a entender uma inteligência suprema, né, que conseguisse entender o universo e conseguisse calcular tudo com exata precisão. Tanto, todas as coisas que a gente vai falar sobre caos, esse ser conseguiria com exata precisão saber todas as coisas relacionadas ao universo, ao futuro. E obviamente a gente tem esse ser no qual eu acredito, né, que no caso é Deus, que a gente separa na Trindade, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que esses três que são um seriam o que Laplace está falando aqui, na minha opinião, que não sei se é a opinião dele também, tem que ver isso, né, pegar os escritos dele como um todo de vez, e é um pouco difícil isso, mas na minha opinião, um ser que consegue isso é Deus com exata precisão saber o passado e o futuro, ao ponto que ele diz no próprio livro dele que o começo, no Apocalipse, né, que vou parafrasear de uma forma bem simples, que o começo desde o início estava determinado já. Tipo, o cordeiro que morreu desde a fundação do mundo, por exemplo. No sentido de que todo o plano divino já estaria pré-posto antes. Então, não sei, nesse sentido, Deus ele consegue saber todas as coisas que vai acontecer desde o início até o fim com exata certeza. Tanto as coisas relacionadas à física, obviamente porque ele criou esse sistema, quanto a parte de movimentos relacionados a objetos celestes, a objetos pequenos como átomos, tudo é perfeitamente entendível para ele. O que a gente chama de randômico para ele é determinista, para Deus no caso. Como isso, não sei, obviamente, só alguém com exato conhecimento de Deus poderia saber isso, e obviamente não existe outro ser maior do que Deus. Deus é acima no nível infinito, maior do que qualquer outra criatura, né? Então o nome que eu falei antes, que eu não vou falar de novo, que dão para esse determinismo de Laplace, eu acho totalmente errado e estranho para o que realmente representa, né? No caso, um ser divino, né? No qual eu acredito. E aí vai ter Henry Poincaré. Então depois desse determinismo de Laplace, que fala que imagina um ser que poderia, no caso de Deus, que pode, né, na minha opinião, prever tudo com exata certeza. Henry Poincaré vai falar sobre nós, né? Que nós não temos certeza sobre muitas coisas que a gente vai falar
que geram o que a gente chama de caos. E aqui é uma citação do próprio Poincare, no livro dele. Então, se nós conhecêssemos exatamente as leis da natureza e o estado do universo no momento inicial, na interpretação acadêmica atual da física, seria o momento inicial seria o Big Bang. O momento inicial, na interpretação física hoje em dia, Big Bang seria o momento inicial, o estado do universo. Se você soubesse desde o Big Bang, desde o momento inicial do universo, como tudo foi gerado no seu desenvolvimento, na sua expansão contínua, que até hoje é expandido segundo os físicos atuais, você conseguiria, a gente vai falar na parte verde, de forma acurada, prever o estado do mesmo universo em momentos subsequentes. Então, desde aqui já tem um começo com as variáveis iniciais. Então, as variáveis de um sistema iniciais alteram ele muito no futuro dele, como a gente vai ver na prática, com um experimento simples. Então, tem essa questão do Laplace, no caso, na minha opinião, Deus, né, seria o ser que, na minha opinião, existe e consegue com o que Henri Poincaré está falando, fazer. Porque o Poincaré vai falar aqui que a gente não consegue fazer isso, que é extremamente difícil fazer isso, a gente prever as coisas quando a gente tem sistemas muito complexos, ou até que não parecem tão complexos, como a gente vai ver mais pra frente. Então, nesse caso, Deus seria o único que consegue resolver esses problemas com precisão impecável. E ele vai continuar falando que não foi sempre assim. Diferenças pequenas em condições iniciais talvez gerem diferenças muito grandes no final. Então, ele vai falar, né, que um pequeno erro vai gerar um enorme erro no futuro. Então, nesse sentido, as condições iniciais de um sistema, nesse caso a gente vai ver com Lorentz, um exemplo disso, que quando você tem um sistema que você quer prever, né, vamos supor que é uma forma meteorológica de saber o tempo, que amanhã vai fazer frio, que amanhã vai fazer calor, daqui a um mês, por exemplo, que é mais difícil. Então, você vai ter seus dados iniciais, e obviamente se você não tem os dados iniciais desde o começo do mundo sobre o tempo, né, então nossos dados são incompletos, de certa forma, em anos passados, né, se a gente tivesse os dados de todos os dados, talvez a gente tivesse uma forma melhor de analisar o tempo, mas mesmo assim, talvez não seria o suficiente, porque quando a gente tem caos, não é uma coisa linear, não é uma coisa, não é uma probabilidade bayesiana, que você consegue pegar o histórico de algo e tentar determinar o futuro. É um pouco mais difícil. Então, essas condições iniciais vai ser o que vai falar Lorentz depois, que a gente já vai ver. Andrei Kolmogorov, da complexidade de Kolmogorov, que a gente já viu em outros vídeos, vai falar sobre um tema que também vai ser inserido no artigo dele, do que a gente estava lendo, que ele vai falar sobre sistemas um pouco mais complexos. E a gente fez vídeo 3 sobre esse tema. E Kolmogorov aqui vai falar 3 formas quantitativas, né, de definir informação. E na final ele vai definir a complexidade de Kolmogorov, né, a complexidade para resolver um problema, seja ele biológico, na parte genética, né, na parte física, enfim, são problemas relacionados à informação, seja informação binária ou seja informação biológica, ou qualquer tipo de informação, qualquer tipo de sistema, como um buraco negro, enfim, é a complexidade desse sistema. Então, a complexidade de Kolmogorov, ela quer analisar quanto o sistema é difícil de resolver. Então, um buraco negro, por exemplo, que é um sistema que tem muitos dados para você calcular. Então, tem essa questão da crescente busca por entender quão difícil é um sistema, que a gente vai falar sobre caos. E no próximo vídeo a gente vai ver um pouco mais disso com Lorentz. Então, até o próximo vídeo.